Vasco tem um problema financeiro catastrófico por más opções financeiras, mau rumo financeiro e estratégico. O Vasco tem neste momento, entre o passivo e o ativo, uma diferença negativa de 703 milhões de reais. Vou repetir. O Vasco tem neste momento, na comparação com o passivo e o ativo, uma diferença negativa de 703 milhões de reais. Pelo menos esta é a última conta que se sabe. Portanto, o Vasco continua muito mal das pernas em termos financeiros, por má gestão e má estratégia desta diretoria, que não conseguiu resolver e nem vai conseguir resolver o problema financeiro do Vasco. O Flamengo, em comparação, desceu a sua dívida de 369 milhões de reais para 179 milhões de reais. Estas são as diferenças entre as gestões do Vasco e do Flamengo. Portanto, a passividade dos variados itens que eu mencionei aqui da diretoria do Vasco, que não sabe exercer a grandeza do clube em termos de receitas. O problema não é as receitas, é a dívida que continua a existir no clube, que não deixa, e depois maus investimentos. Vocês reparem a equipa de agora, criticada amplamente pelo Renato Gaúcho na sua estratégia, portanto, no seu planeamento. O Renato Gaúcho está constantemente a criticar a diretoria e a exigir mais jogadores para ser competitivo, não é? E por isso o Vasco tem neste momento um problema de competitividade, tanto em termos financeiros como em termos desportivos. O Vasco não consegue ampliar a sua receita comparada com o seu ativo. Porquê? Porque gasta mal, porque aposta mal, porque investe mal. Isto é um assunto chato, mas os vascaínos têm que entender isto de uma maneira exemplar e de uma maneira que os vascaínos possam perceber. Neste momento, o Vasco e o Flamengo têm receitas abissalmente diferentes. O Flamengo muito para cima e o Vasco para baixo. E isto não pode acontecer porque o Vasco é equiparado ao Flamengo em termos de grandeza. E isto só mostra a incompetência, a impreparação e a falta de estofo desta diretoria para resolver os problemas. Foram criados pelas diretorias que, portanto, lhes antecederam. Vamos agora ao futebol. O futebol é mais do mesmo. Portanto, o futebol não consegue arrancar. E eu pergunto assim, na gestão desportiva, há 10 anos que não ganhamos nada. Vou fazer um exemplo mais planificado daquilo que tem sido o futebol nestes últimos 10 anos. No futebol não ganhamos nada. É o clube do quase. Quase na Copa do Brasil, quase nos Cariocas, e depois campeonatos brasileiros e competições sul-americanas, então nem sequer é o quase, é a anarquia geral. E eu pergunto, ainda no outro dia, deixei esta pergunta, portanto, a um grupo que eu estou, de apoio a estas sucessivas diretorias, dizer o seguinte, e pergunta a todos os vascaínos o seguinte: durante estes 10 anos construíram-se plantéis e destruíram-se plantéis sucessivamente, de uma forma sucessiva. Mandamos embora treinadores e fomos buscar treinadores de uma forma sucessiva. O Vasco, aliás, é o campeão da admissão de treinadores nestes 10 anos, de clubes do futebol brasileiro da Série A. Se bem que esteve na Série B durante 2 anos, o que foi lamentável para a história do Vasco. Já mudamos de jogadores. Mudamos sistematicamente
de treinadores. Nada resulta. O que é que falta mudar no Vasco? Esta é a pergunta que eu digo. Aqui eu deixo aos Vasquinhos. O que é que falta mudar? Durante estes 10 anos, sempre tivemos a mesma mentalidade de Vasco, as mesmas pessoas, com umas diferenças aqui e ali para ficar bem, mas no geral pensavam e pensam da mesma maneira o Vasco. Não é? E eu pergunto, faço aqui uma simples, o que é que falta mudar? Mudam-se treinadores, somos os campeões das demissões de treinadores, cemitério de treinadores, muda-se plantéis, destroem-se e constroem-se plantéis, não resulta, gasta-se dinheiro à toa, gasta-se dinheiro mal, investe-se mal. Um clube que não entra teimosamente no século XXI, a não ser naqueles 3 anos de Eurico Miranda e nos outros que ele esteve, desde 2000 a 2008. E, portanto, a pergunta e a resposta também é simples. É preciso é ter cérebro e raciocínio no cérebro. Falta mudar a mentalidade de Vasco, que está há 10 anos a destruir o clube de regatas Vasco da Gama consecutivamente. Esta é que é a resposta que os vascaínos têm que obter. Os sócios nestas eleições. E só o nosso Sérgio é capaz de uma política alternativa de gestão desportiva e gestão financeira para mudar o estado de coisas no Vasco. Tem alguma dúvida? O Casaca tem sido uma forte oposição durante estes 10 anos inteiros. Não foram pseudo-oposição, não fomos gestão, não fomos nada. Fomos o que sempre fomos. Oposição quando estamos na oposição e poder quando estamos no poder. Isto é uma coisa factual, que ninguém pode desmentir. Uma coisa é não concordarem com as nossas ideias, outra coisa é dizerem que não temos sido coerentes nas nossas posições ao longo dos anos. E o Vasco não chegou a este estado desgraçado que chegou por culpa do Casaca, de certeza que não. Porque o Casaca não teve nada a ver com estes 10 anos de desgraça e de suicídio coletivo que o MOVE colocou aos vascaínos. Esta é que é a verdade. O futebol é o espelho disso. Mas como o futebol, as modalidades. Como as modalidades, a gestão financeira. Como a gestão financeira, a falta de estratégia de rumo destes senhores para o Vasco. Isto é lamentável. Eu continuo a dizer sempre o mesmo, desde que eu comento no YouTube, que digo sempre o mesmo, porque não muda de pessoas. É que dizer sempre o mesmo, não é? E então, temos esta oportunidade para que o Sérgio seja o próximo presidente do Vasco, de uma forma inequívoca, com coragem. É preciso coragem. É preciso coragem. Mas os vascaínos têm que dar esse passo e não ligar ao passado. Vamos nos centrar no presente. Exemplificar o passado, porque conquistamos muitos títulos com um grande dirigente, o maior dirigente do futebol brasileiro e do futebol vascaíno, Eurico Miranda, exemplificar-nos nisso, e o Sérgio é a melhor personagem que se pode exemplificar através de Eurico Miranda, e mudar o Vasco de uma vez por todas, porque senão o Vasco vai continuar na mesma como a lesma. Como a lesma. E os vascaínos querem continuar assim. Querem, cada vez que o clube define mais, quer que o clube seja cada vez mais pequeno, quer que o clube seja um mero participante nas competições do futebol, nas modalidades, e cada vez esteja pior em termos financeiros, graças às péssimas opções que foram feitas por estes senhores que estão a comandar o Vasco há 10 anos. Há 10 anos é a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar, tudo igual. Chegou a hora de mudar. Desculpem eu ter-me alongado, mas tinha que fazer, face às minhas 2 semanas de ausência, um estado geral do Vasco. O estado geral é desgraçado, é miserável, é péssimo. E não há treinador que resolva. Não há treinador. Face a estes incompetentes, não há treinador que resolva. Desenganem-se os otimistas delirantes, porque não há treinador que resolva, infelizmente.